Olá, turma do terceiro ano. Então vamos lá para a nossa aulinha de hoje. A disciplina de hoje é História e o conteúdo que vamos estudar é as origens do museu. Qual é o objetivo de estudar esse conteúdo? É identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos significativos do local em que em que vivemos. Então vamos lá descobrir as origens do museu. Você sabia que os museus têm esse nome por causa de uma lenda da Grécia Antiga? Há milênios, os gregos acreditavam que a capacidade de inventar obras de arte existia nas pessoas que recebiam a influência das deusas das artes, chamadas de musas. Por isso, o espaço que conservam obras de arte passam a ser chamados de museus. De maneira simples, podemos definir um museu como uma instituição aberta ao público que preserva, pesquisa e expõe bens variados, como obras de arte, objetos e outros elementos. Os primeiros museus de que se tem história foram organizados na Grécia Antiga, muito tempo atrás. Já o primeiro museu aberto ao público foi inaugurado na Inglaterra, há mais de 250 anos. Observe as imagens de alguns museus instalados aqui no Brasil, aqui no nosso país. Essa primeira imagem aí é a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Esse museu, fundado em 1905, conta com mais de 8.000 peças em seu acervo. Em sua maioria são pinturas. Na segunda imagem, temos o Instituto Ricardo Blendy. Localiza-se no Recife, capital do estado de Pernambuco. Foi inaugurado em 2002. Apresenta uma enorme coleção de objetos, tais como quadros, armaduras, estátuas, relógios, chaves e etc. Vamos conhecer mais alguns museus. Olha, aqui na primeira imagem temos um museu que fica lá em Brasília, chamado de museu, o nome do museu é Oscar Niemeyer, em Curitiba, Paraná. Apresenta mais de 3.000 peças em exposição. Ele fica lá na Curitiba, me enganei falando que era Brasília. E ele foi uma homenagem, o nome dele é uma homenagem ao arquiteto que criou ele, o Oscar, que projetou esse museu. A forma do museu simboliza a araucária, é uma árvore típica do estado do Paraná, um tipo de árvore lá desse estado. E bem ao lado temos o Museu do Amanhã, se encontra lá no Rio de Janeiro, na região portuária do Rio de Janeiro, inaugurado para os Jogos Olímpicos de 2016. Essa instituição apresenta exposições sobre ciência, tecnologia e ecologia. E vocês também sabiam que existem diversos museus que podem ser visitados pela internet? Alguns, inclusive, são museus virtuais. Realmente não tem um espaço físico dele, só mesmo na internet. Que interessante, Alguns exemplos desse é o Museu Virtual dos Transportes, Também temos o Museu do Coralina, escritora, e o Museu de Brasília, Então, são alguns exemplos de museus que a gente pode ver pela internet, sem sair de casa. Conhecer tudo que tem dentro deles, sem nem precisar sair de casa. Muito legal, Agora, vamos descobrir exatamente, crianças, qual será a função dos museus. Para que eles servem? A gente já estudou, um pouco sobre isso, mas vamos saber mais. A função dos museus. Os museus nos mostram como as pessoas de outras épocas e lugares pensavam,
viviam, se relacionavam e etc. Todo museu colabora com a preservação da história de um lugar, de um povo, de uma época. Essas são as principais funções do museu. Que interessante, né? Os objetos guardados em museus também podem ser usados em pesquisas, fotografias, móveis, roupas, objetos pessoais, diários, cartas, jornais, revistas antigas, livros raros. São documentos que podem ser pesquisados. O museu é um espaço de preservação da memória e é também um lugar onde os bens ali guardados nos contam histórias. Através daquele bem, né, daquele objeto, podemos conhecer a história de um povo, de um lugar, de uma época. Muito interessante. Uma arma antiga, um sapato, um chapéu, um guarda-chuva, um rádio e até mesmo um brinquedo podem ser expostos para nos contar a história de determinadas épocas. Bem aqui, ó, temos nessa imagem o que foi construído em 1869, o Museu Americano de História Natural. Ele fica lá em Nova York, nos Estados Unidos. Tem um acervo com vários animais que viveram no passado. Suas mais famosas atrações é um gigantesco esqueleto de tiranossauro, um dinossauro que habitava a América do Norte há milhões de anos, muito tempo. Que interessante, né? Muito legal. E você, o que acha? Aqui, olha, vamos saber sobre um acontecimento que houve aqui no Brasil. Em setembro de 2018, o Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro, sofreu um terrível incêndio devido às péssimas condições de manutenção. O museu ocupava o Palácio de São Cristóvão, antiga residência da família dos imperadores do Brasil. Foi fundada há mais de 200 anos. Essa instituição possuía 20 milhões de peças, olha quantos, e documentos de grande importância. Quase todo o acervo foi perdido, todo esse material foi perdido por conta do incêndio, né, que houve em 2018. Entre os itens destruídos havia esqueletos de dinossauro, olha, crianças, aqui no Brasil, de múmias do Egito e objetos de povos antigos do Brasil. O incêndio do Museu Nacional provocou um sentimento de indignação entre muitos brasileiros. Devido a esse desastre, parte da memória da nossa nação foi perdida. Desde então, existe uma preocupação em relação à destruição de outros museus do nosso país. Caso isso aconteça, podemos perder tanto a memória nacional como a memória local, isto é, do município ou de uma região, porque aquilo tudo lá faz parte, né, de uma história, de toda a nossa história, da nossa existência. Como você pode observar aí, olha a foto de como ficou, né, a imagem do Museu Nacional, localizado na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, após o incêndio. Olha a situação, como ele ficou. Muito triste, né? Tomara que possa ser recuperado. Agora vamos para uma atividade que tem bem rapidinho aqui na página 19, né? Justamente aqui nessa atividade. Quais são as semelhanças entre o que... Primeiro você vai formar grupos e discutir a pergunta. Como não dá pra gente fazer grupo, né? Você vai fazer na sua casa ou com a ajuda de alguém que esteja aí que possa, né, discutir em relação aqui ao assunto. O que podemos fazer para preservar a memória do município ou da região em que vivemos? O que você acha que a gente pode fazer para que a memória daqui a muitos anos não venha a ser esquecido, né? Nosso tipo de comida ou roupa que vestíamos e muitas outras coisas, né? Livros. O que a gente pode fazer para preservar essa história, né, do nosso município, aqui onde vivemos? Você vai anotar o que você e quem estiver ajudando você a discutir e apresente essas ideias aos outros colegas da sala. A seguir existem as informações. Então, como você está fazendo aí na sua casa mesmo,
Você vai anotar e vai responder de acordo aqui com o que você faria, o que você acha que poderia ser feito para preservar a memória do seu município, né, do lugar onde você vive. Primeiro, quais são as semelhanças entre o que o seu grupo discutiu e os outros grupos da sala discutiram? Então, põe aí a sua visão, aquilo que você optou por preservar, as ideias que você teve de preservar, né, a história, a memória do seu município, e escreva aqui. Na 2, quais as diferenças entre o seu grupo conversou e o que foi debatido em outros grupos de sala, né? Caso haja uma outra diferença, né, que você tenha discutido, conversado com alguém, com um primo, um amigo, ou tiver tido contato com algum coleguinha da sala de aula, qual a diferença? Vocês tiveram ideias diferentes de como preservar ou não, foi igual? A ideia você vai expor aqui e escrever, certo? Aqui eu trouxe para vocês mais alguns tipos de museus, só que espalhado pelo mundo, né? Alguns guardam obras de um assunto específico, como itens relacionados à arte, ao esporte, à literatura. Também quer dizer que são museus com uma coleção de objetos e informações sobre apenas um assunto, certo? Então, preste bem atenção aí. Temos 3 museus aí, né? O Museu do Futebol, que fica localizado lá em São Paulo, né? No estádio do Pacaembu. O Museu do Futebol utiliza recursos de última geração para tratar de um esporte de grande influência em nosso país. O outro museu, o Museu de Louvre, em Paris, né, na capital da França, ele foi inaugurado em 1783. Ele possui obras de arte como pinturas, esculturas de artistas de diversos países nesse museu lá em Paris. E por último temos o Paço do Frevo, que fica localizado em Pernambuco. Nesse lugar é possível participar de aulas que ensinam alguns passos de frevo, né? Fala sobre essa dança, apresenta informações sobre um dos bens imateriais mais conhecidos de Pernambuco, né? Que é a dança, o frevo, que a gente já viu em sala de aula. Muito interessante, né? Saber que existe por todo mundo, existe espalhado museu, justamente para que a história, né, como a gente vimos até aqui, daquele povo, daquela região, não seja esquecida, mas seja sempre lembrada. Aqui temos a interpretação na página 22 de 2 textos, o texto 1 e o texto 2. Eu só coloquei a imagem aqui para vocês acompanham no livro, tá bom? Então, vamos ler o texto e observar as imagens. O texto número 1, alguns objetos ficam tão importantes que vão morar em museus, com guarda-costas e tudo, e cheio de não me toques, quer dizer que não pode nem tocar, tem que ficar bem longe, como você pode observar aí. Visitantes tiram fotografia do quadro de Mona Lisa, do pintor italiano Leonardo da Vinci. A obra em exposição do Museu de Louvre é fortemente protegida, fica lá naquele museu que a gente viu, que fica lá em Paris. Fica super protegido. Agora vamos ver o texto número 2. Criada pela artista Marilá Dardot, a origem da obra de arte é composta por vasos em formas de letras, sementes e instrumentos de jardinagem. O trabalho convida o público a interagir, distribuindo no gramado os vasos com sementes. A ideia é que cada pessoa forme uma palavra com esses vasos. Com o tempo vão brotar nesses vasos plantinhas no formato da palavra escrita. Essa atividade pode ser feita no Instituto Inhotim, Museu de Minas Gerais, que abriga uma enorme coleção de obras de arte lá no Inhotim. Muito bacana, né, crianças? Olha que lindo, bem criativo mesmo, né? A origem da obra de arte, atividade que convida o público a brincar com objetos de jardinagem no Instituto Inhotim. Muito interessante mesmo. Agora que você viu, a gente vai responder as nossas atividades.
E essas atividades, crianças, estão na página 23 e 24 do nosso livro. Vá lá, preste bem atenção nos textos, no que foi estudado até aqui, para que você possa responder. Qualquer dúvida, é só falar comigo, tá bom? Essa foi a nossa aula de história sobre a origem dos museus, os museus espalhados por todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijo, tchau!